Sejam muitos bem-vindos, que a paz de Cristo esteja convosco. Quem fala com vocês é Bruno Nascimento, criador do canal A Forja, canal este que tem o único e exclusivo intuito de abençoá-lo, edificá-lo e transformar a sua vida através da sabedoria milenar. E vamos continuar hoje na nossa meditação no livro de Provérbios do grande rei Salomão. E agora vamos à exortação da sabedoria. Ainda estamos no capítulo 1, mas agora no versículo 20. Muito importante, peço para vocês, caso vocês tenham acesso à Bíblia Sagrada, que vocês abram o livro de vocês e me acompanhem na leitura, pois a Bíblia Sagrada ela é o livro vivo, a palavra de Deus viva e tem o poder de edificá-lo, de transformar a sua mente e o seu coração. Então não deixe de abrir a sua Bíblia e me acompanhe se você puder. Vamos à palavra. A sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas, brada do alto dos muros, à entrada da porta da cidade, profere em alta voz o seu discurso. Até quando, ó insensatos, amarei a insensatez? E vós, zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? Senhores, o primeiro ensino aqui, claro e simples, a Bíblia deixa que a sabedoria está disponível a todos. Não tem esse negócio da pessoa falar que não tem acesso à sabedoria. Temos Bíblia online gratuita, temos bibliotecas, temos através da internet vídeos de pregações sobre a sabedoria. Então, você falar que não tem acesso à sabedoria não é desculpa para a sabedoria milenar e principalmente para Deus. Vamos continuar. Versículo 23. Convertei-vos, pois a minha exortação, eis que derramarei copiciosamente sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Senhores, vários anos atrás já estás falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem que tem o papel de derramar o Espírito Santo sobre nós e nos capacitar? Ninguém mais, ninguém menos do que o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para vocês terem ideia, Joel, capítulo 2, versículos 28 a 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Ezequiel 36, 26 a 27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe dareis um coração de carne. Senhores, saiba que quando você aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, através do Espírito Santo, Ele faz essa limpeza da tua mente, tira todas as concupiscências do mundo e coloca em você um coração de carne, um coração amoroso, um coração bondoso, um coração que segue as leis de Deus, não porque está escrito as leis, mas porque você sabe a importância delas, você entende a importância delas. Porei o meu espírito em vocês e levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Atos 2, 16 a 18. Mas o que acontecendo é que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito por todos os povos, e seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Senhores, isso aqui nada mais, nada menos é o Pentecostes, o grande feito de Deus para glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além disso, senhores, vamos dar continuidade ao livro de Provérbios. No versículo 24 ele fala: contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento e vos recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, em vez disso, rejeitastes todo o meu conselho e não aceitastes a minha repreensão, eu, da minha parte, zombarei da vossa desgraça. Me rirei quando o terror se abater sobre vós, e vindo o flagelo como a tempestade sobre vós, e vindo a vossa completa perdição como furacão, quando a aflição e a dor vos desesperarem, então suplicarão
a minha atenção. Entretanto, não vos responderei. Buscar-me-ão, porém não hão de me encontrar. Senhores, olha a gravidade disso. Você recusar a sabedoria de Deus gera um completo afastamento da sabedoria divina e de Deus em sua vida. Com isso vem a ansiedade, vem a depressão, vem a confusão mental, vem a pessoa a não saber qual é o propósito dela e estar à mercê de ideologias vãs, por exemplo. Então, não recuse a sabedoria divina, ela é muito importante. Ainda continuando, o que ele fala? No versículo 30, não desejaram receber o meu conselho, e foram indiferentes à minha advertência, e agora a consequência. Portanto, comerão do fruto e das suas decisões e atitudes, e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis, pois a imprudência dos nécios os matarão, e o falso bem-estar dos insensatos o levará à destruição. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Senhores, se vocês pararem para analisar aqui, principalmente quando ele fala, pois a imprudência dos nécios os matarão, e o falso bem-estar. Quantas pessoas colocam falso bem-estar nas suas riquezas, no seu carro, num celular de luxo, para se sentirem aceitos por certas pessoas? Mas digo a vocês, a verdadeira paz, a verdadeira aceitação está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem outra alternativa. Se vocês me permitirem, vou falar mais um pouco sobre a importância do Espírito Santo. No livro de João 14, 16 a 17, Jesus Cristo fala: e eu pedirei a meu Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Ou seja, embora Jesus Cristo não esteja em carne e osso conosco, Ele está em espírito. E é isso que vocês têm que entender. Para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Sabe quando você tem aquela sensação, nossa, esse negócio está me parecendo estranho, uma sensação negativa? Esse é o poder do Espírito Santo. Ele consegue ter essa capacidade de você discernir entre o certo e o errado. Você cumpre a palavra de Deus, não é porque está escrito ali que você não deve fazer, é porque você tem esse temor em relação a Deus, entendeu? É algo mais forte, entendeu? É algo firmado na rocha, como Jesus Cristo fala. João 16:13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ou seja, quando você entende, quando o Espírito Santo é derramado sobre você, você já não fala mais o que você acha, você fala o que está escrito, a verdadeira palavra de Deus. Jesus Cristo fala em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a partir do momento que o Espírito Santo é derramado sobre você, você está em comum acordo com a sabedoria divina e não falará mais o que você acha, mas o que está escrito. Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhores, o Espírito Santo é tudo, meu amigo. Gaste o tempo que você tem que gastar, dedique-se tempo a você encontrar o Espírito Santo, seja através de oração, leitura da palavra, através de pregações. Atos 1:8, mas receberão poder quanto ao Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Agora, senhores, a outra parte muito importante que vocês têm que entender do Espírito Santo são os dons do Espírito Santo, que é muito importante. 1 Coríntios 12, de 4 a 11, vai explicar um pouco desses dons. Se vocês me permitem, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos.
Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Ou seja, primeiro ponto de atenção, os dons do Espírito não é para você, é para ajudar as outras pessoas. Tenha isso em atenção. Segundo, pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Já temos aqui duas diferentes. Sabedoria é uma coisa, conhecimento é outra. Tenha atenção a esta diferenciação. São duas coisas totalmente diferentes. Continuando, versículo 9. A outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Outra atenção, você tem que querer, não é ficar esperando que Deus vai lhe dar um dom de Espírito. Você tem que orar, meditar na palavra e pedir a ela. A palavra de Deus, quem quiser sabedoria, peça a Deus. Então é muito importante que você tenha isso em mente. Efésios 4:11 vai falar: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelista e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Senhores, é muito importante isso. Só que da mesma forma, quando você não aceita o poder do Espírito Santo, não reconhece o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, isso há consequências como nós lemos no livro de Provérbios. Se vocês me permitem, o primeiro ponto que você tem que ter atenção é a separação de Deus. João 3:18-19 fala: Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. A questão aqui, as obras que você está fazendo são boas ou são más? É a reflexão que eu deixo para você. Mateus 17, versículos 7, 13 a 14. Entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta, amplo é o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que encontram. Porque a porta estreita, senhores, exige sacrifício, exige dedicação, exige mudança de pensamento. A porta larga é mais fácil, mas você vai continuar o mesmo, vai fazer as mesmas coisas, vai ter os mesmos resultados e vai levá-la à perdição. Não opte pelo caminho mais fácil. Jesus Cristo deixa claro: vá pela porta estreita, que a recompensa é muito maior. Julgamento final, senhores, é outra consequência. Mateus 10, 32 a 33. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também os negarei diante de meu Pai que está nos céus. Apocalipse 20, de 12 a 15. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com os que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um julgado segundo o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados ao lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Ou seja, para o seu nome estar no livro da vida, tem que aceitar Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Consequência número 3.
a desobediência. Você só tem a capacidade de cumprir fielmente a palavra de Deus quando você entende e está munido do poder do Espírito Santo. Lucas, de 46 a 49, há diferenciação entre o sábio e o insensato. O sábio constrói a sua casa sobre a rocha. O insensato constrói a sua casa sobre a areia. Mas quando vem o vento forte, a casa do sábio mantém-se de pé. O insensato já não. Como a sua casa, o seu alicerce é construído na areia, automaticamente, meus senhores, a consequência é muito simples de se imaginar. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Não adianta, senhores. Quem confessa que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, mas não confirma isso através das obras, através do amor, da compaixão, não é colocado o seu livro no livro da vida, o seu nome no livro da vida. Eu lhes mostrarei a que se assemelha aquele que vem em mim, ouve minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar porque estava bem construída, senhores. Mas aquele que ouve minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa, senhores. Ainda coloco a isso, 2 Tessalonicenses, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho, o nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor. Em Apocalipse, o anjo da igreja em Laodiceia escreva: eis que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, e vocês não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Aquela pessoa que fala, eu acredito em Deus, mas não é bem por aí. O morno, a palavra de Deus fala que ele vai ser vomitado, é pior do que o infiel. Então tenha muita atenção, busque conhecer a palavra de Deus para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Apenas com Deus, a quarta consequência, e terminando o vídeo, só apenas o Senhor Jesus Cristo, a sabedoria divina, tem o poder de vida eterna. João de 5, 11 a 12, este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, senhores. Não despreze isso. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, senhores. Isso não é brincadeira, senhores. Quem não tem o Filho não tem a vida. Ainda em Marcos 8,36, pois de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Senhores, todos nós temos esse desejo, essa ânsia pela vida eterna. A Bíblia não condena a riqueza, você se divertir na sua vida, mas tudo tem que ter um limite. Deus é muito sábio e em sua sabedoria, onisciência, onipresença e onipotência, ele sabe que o ser humano, quando se dá demais aos prazeres, ele acaba exacerbando e isso acaba prejudicando toda a sua vida. Tanto que em Provérbios, se você for para analisar, tem um versículo que fala: quando achares um pote de mel, não coma muito desse mel para que você não enjoe. Então a sabedoria milenária ela é imprescindível para que você viva uma vida mais sensata, mais controlada e harmoniosa, e isso vai ajudar não só você, mas toda a sua família. E por último, Senhor, se vocês me permitem, João 8,24, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, senhores, se vocês tiverem a Bíblia, esse eu sou está em letra maiúscula, e esse eu sou é o mesmo nome que Deus dá para Moisés quando Moisés pergunta: senhores, eles não vão crer em mim, o que eu vou falar para eles? Quando Deus convoca Moisés para resgatar o povo de Israel da escravidão no Egito, ele fala: falem para eles que quem falou com você é eu sou.
E é por isso que nós cremos que Jesus Cristo é o Deus em carne e osso aqui na terra. A sabedoria, Deus andou conosco, e é por isso que cremos nisso. E é por isso que confessamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Senhores, espero que essa mensagem contribua para a edificação de vocês e que vocês possam entender que sem Cristo não há salvação, e mais do que isso, Cristo nos faz viver uma vida mais equilibrada aqui na terra. Desejo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele possa abençoá-lo e que você possa crescer na palavra dEle e prosperar cada vez mais. Desejo a todos vocês paz e prosperidade.